Eu convido o Paulo Akiyama, advogado especializado em direito de família. Ei, Paulo, tudo bem? Boa tarde para você. Tudo bom? Boa tarde, Renata. Como vai? Boa tarde a todos os ouvintes. Eu estava assistindo aí uma confusão, né? Muita dúvida, muita E eu dúvida. tô em minoria, porque eu sou o único homem. Mas tá bom, aí para às vezes dar um bom exemplo aí, né, para os outros. Ô, Paulo, vamos começar pelo começo, né? Quem tem direito à pensão alimentícia e o que é a pensão alimentícia? Porque no nome tá alimentícia, mas não é só alimento, né? Na verdade não. Tá? Como você já disse e outras falaram anteriormente, seria uma média do consumo que essa criança possui, tá? Para subsistência. Então, é chamado pensão alimentícia, tá? Para dizer o quê? Tá? Que compõe alimentação, compõe despesas com escola, compõe moradia, compõe vestuário, compõe assistência médica, compõe uma série de outras coisas, tá? E quando um dos pais não trabalha, ou o pai não trabalha, ou a mãe não trabalha, mas o outro é que fica com a criança, aí esse outro pai é responsável por pagar tudo, é de acordo com o salário, como é que é medida essa questão? Na verdade, a lei não diz nada a quanto você tem que pagar de pensão alimentícia, tá? A lei, existe um binômio que nós tratamos que se chama necessidade e possibilidade. Então, nós vamos primeiro medir a necessidade do alimentado, que seria a criança, e a possibilidade daquele que vai pagar a pensão. E aí tentar achar um equilíbrio sobre isso para que não haja um prejuízo entre os dois lados. Flaviane. Doutor Paulo, a Zaccaroni trouxe uma questão aqui, a gente já explicou, né, como que é composto esse pagamento. Só que é o seguinte, aí a gente traz essa questão da dedicação ao seu filho, né? Porque quando é uma guarda compartilhada e quando o pai fica um fim de semana a cada 15 dias, ele não está naquela lida diária com seu filho, não, né, numa madrugada que ele passa mal, não está fazendo o dever de casa, estudando para a prova. Isso, o meu tempo de dedicação, e que às vezes acaba impactando na minha produtividade no trabalho, isso pode ser acrescido na hora de fazer esse cálculo para chegar ao valor da pensão alimentícia? Eu consigo incluir o meu tempo de dedicação e o que eu perco com essa dedicação, entre aspas, quando isso me afeta no trabalho? Não consegue provar, compensar isso daí, porque na verdade os alimentos são pagos para a criança, tá? Nada a ver com a mãe. Se a mãe ela tem a profissão dela, se ela é remunerada, tá? Ela tem o próprio sustento dela, e na guarda compartilhada, por exemplo, se diz que ambos dividem as despesas. Infelizmente, alimentos, ele só mede despesas, não mede dedicação. Eu tenho casos aqui que o pai é quem cuida da criança, tá? Então o pai tem uma babá, o pai tem empregada doméstica, tem uma série de coisas, porque tem a atividade profissional dele também, tá? Mas foi uma opção dele de solicitar a guarda das crianças e conseguiu através de juízes. Mas ocorre que, em geral, 99% a guarda é da mãe. A mãe sempre que fica com a guarda ou a residência do filho. E essa é uma opção dela. Se eventualmente ela acha que o peso é muito grande, ela pode alternar essa guarda, ou ela pode também abrir mão da residência da criança para com o pai. Mas mensurar a dedicação, isso não é possível. Mas como que a gente, assim, eu compreendo, né, a lei, mas vamos supor, o pai, suponhamos, ele não faz nada, e aí a mãe vai deixar de fazer, vai estar pesado para ela também, mas ela enquanto responsável não vai deixar de fazer. Eu vejo que ela é penalizada. Porque eu acho que ela tem que ter uma vida confortável também, e em cima dessa conta, para ela ajudar a criar o filho que fica a maioria da parte do tempo com ela, né? Esse é o ideal, né? Mas não é o mundo acontece. ideal, né? Doutor Paulo, a minha dúvida é, quando acontece a separação e a pessoa tem filhos, o que é o ideal? É procurar
à justiça imediatamente para já ficar isso tudo resolvido, ou fazer ali o acordo mesmo entre pai e mãe, e se tiver algum problema procurar a justiça? Olha, a orientação sempre é a seguinte: mesmo que haja um consenso entre o casal, deve-se procurar um advogado e entrar com um pedido de ambas as partes, tá, para oficializar tanto a separação, se forem casados efetivamente, ou a dissolução da união estável, bem como também a guarda dessa criança. Se vai ser guarda compartilhada, guarda unilateral, e quem será o genitor guardião dessa criança. E no caso da guarda compartilhada, quem será o genitor de referência para a residência dessa criança. Ao mesmo tempo, estabelece-se o valor dos alimentos. E tudo isso é homologado por uma decisão judicial. Porque hoje está tudo bem, a mil maravilhas, está ótimo, maravilhoso. Amanhã a coisa pode modificar, e se você não tiver uma documentação oficial disso, você não vai conseguir pleitar os seus direitos com relação a essa separação. Doutor, é o seguinte, no caso, fazendo mais uma vez o recorte aí entre a Luana Piovani, uma das queixas dela, né, ela fala que o Scooby, né, o ex-marido aí fala que não paga a pensão aí dos 3 filhos que teve com ela, em um valor nas férias, assim. E ela fala que durante as férias as despesas, né, continuam, inclusive são ainda maiores. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouco sobre isso, assim, como que fica a pensão alimentícia para as crianças, né, para os filhos durante as férias escolares, porque pressupõe, pelo menos eu imagino que deve ser assim, o dobro, porque a criança está em casa o tempo todo, ou tem uma questão de viagem, ou tem, né, a questão de fazer outras atividades que sejam extras, enfim, isso tudo tem um gasto, continua, né? Porque tem matrícula, tem os gastos. Tem matrícula, é maior a pensão alimentícia, então, durante as férias, né? Isso já é ajustado automaticamente? Olha, na verdade, as férias, quando você faz a discriminação das visitas, tá? Você vai estabelecer que uma quinzena fica com um genitor e a outra quinzena com outro genitor, exatamente para que se divida a convivência dessa criança com o genitor pai e com o genitor a mãe, tá? Então, em tese, as despesas também são divididas. Quando está com o pai que assume, quando está com a mãe que assume. Ponto. A coisa é muito complexa, essa situação da Luana Piovani. Tá, eu entendo que ela está se expondo indevidamente, como o Pedro Scooby também, em resposta a ela, tá? E eu apoio muito bem quem comentou, não lembro qual de vocês comentou, que essas crianças crescem, essas crianças não precisam mais crescer. Basta ter um telefone celular, acessar as redes sociais e vai ver o que acontece, o que a mãe fala do pai, o que o pai fala da mãe. E especialmente no caso da Luana, ela reside em Cascais, tá? E o Tribunal de Cascais é bem complicado com relação à exposição das crianças. Apesar dela não estar expondo fisicamente essas crianças, ela está expondo moralmente essas crianças. Então ela pode se prejudicar muito, porque 2 anos atrás eu participei de uma convenção em Portugal, onde eu palestrei sobre alienação parental, e depois em conversa com todos lá, inclusive quando eu fui convidado para o programa, também voltei a conversar com amigos lá em Portugal, e eles comentaram comigo que se o processo corre em Portugal, que vai correr em Portugal, a Luana pode até perder a guarda da criança. Então é um risco muito alto para ela isso. Doutor, mas só emendando aqui, esclarecendo, mais uma vez assim, né, em casos, além desse aí da mídia, né, que a gente tá falando da Luana, e no caso de férias, né, em férias que nessa fase as crianças e os adolescentes, né, os filhos, eles passam mais tempo com os responsáveis, com quem tem a guarda. Quem deve arcar com a maior parte das despesas, afinal? Não, na verdade sempre não dividido? É sempre dividido. Sempre se sugere a primeira quinzena das férias ou com a mãe ou com o pai, e a segunda quinzena das férias com a mãe ou com o pai. Então, por exemplo, se você alternou Natal e Ano Novo,
Então passou o Natal com o pai e passa o Ano Novo com a mãe, daí já se estende a quinzena dela de férias. E daí depois vai os 15 dias com o pai, porque tanto mãe quanto o pai têm direito de viajar com os filhos nessas férias. E aí eles se programam. No ano seguinte se alterna. O Natal fica com a mãe e o final de ano com o pai. E aí o pai também já emenda a quinzena. Em geral, o que se ocorre é isso. Doutor Paulo, pegando o gancho aí no que o senhor falou sobre a Luana, essa questão da exposição, claro. Eu tenho uma amiga que tem problemas com o pai da criança, ela já está crescendo, mas continua, e eu me lembro que eu conversei com ela uma vez para ela participar com a gente do programa, se ela poderia dar um depoimento e tal, e ela falou o seguinte, ela falou, posso até dar anonimamente, mas eu gostaria de não me expor, porque eu tenho medo que essa exposição gere alguma retaliação na justiça, né? Ele entre com alguma questão sobre isso e eu perca algum direito ou alguma questão até a guarda da filha. Você falou sobre a questão de Cascais, Portugal, né? De Cascais, que lá é mais complicado, ela até pode vir a perder. No Brasil, como é que é essa questão da exposição? Olha, você vai expor uma situação com menor, tá? Então tudo que apresenta a exposição de menor à mídia, tá? Tem a sua responsabilidade do expositor. Então é bem complicado. Eu não oriento nunca um cliente meu a se expor, tá? Em mídia, nem mídia social, nem nada disso, que venha a trazer informações do filho, informações da relação de guarda, informações com relação do divórcio ou qualquer coisa de cicote, porque para ele pode não ser nada, mas para quem recebe a informação pode ser muito. E aí pode se sentir ofendido e aí gerar outros processos desagradáveis para ele. Doutor Paulo, eu queria voltar um pouquinho, pensando agora num cenário de que eu não tenho condições de procurar agora um advogado para poder fazer isso, né, pelas vias legais. Então, assim, como eu formalizo, né, já que o senhor orientou que não deveria ser só um acordo de boca, porque hoje é um jeito, amanhã alguma coisa pode acontecer e tudo muda. E o caldo azeda. Então, eu não tenho condições de pagar um advogado. Como eu formalizo isso de tal maneira que eu me resguarde, eu e meu filho me resguardemos para não trazer nenhum tipo de problema. E uma coisa que eu fico pensando é o seguinte, eu trouxe essa questão da revisão, mas isso também, revisão, né, que às vezes os pais pedem, porque o valor tá alto demais, eu não tenho como pagar mais. Isso também é pontuado quando você faz esse acordo, assim, a revisão ela vai acontecer anualmente, a lei prevê alguma coisa ou isso depende das partes? Bom, vamos lá. Vamos primeiro falar uma coisa, quando vocês falaram de desconto em folha, tá? Quando o genitor, que vai prover aos alimentos, ele é funcionário, ele é seletista, tá? E o acordo havido entre as partes, ou a sentença judicial havida no processo de alimentos, porque é uma lei especial, a lei de alimentos, ela não se mistura com as outras, não se mistura com guarda, não se mistura com divórcio. Ela trata só de alimentos. Aí é comunicado o departamento pessoal dessa empresa, tá? O valor, o montante que deve ser pago, tá? E a empresa já desconta em folha e já faz o crédito automaticamente para outra parte. Alguns casos estabelecem um percentual do salário dessa pessoa, desse genitor ou da genitora, ou seja lá quem vai pagar essa pensão, tá? E também esse percentual é debitado automaticamente em folha. Tá? Então isso é muito importante esclarecer para todo mundo que não é qualquer um. Se o cara é empresário, não tem como você debitar em folha, tem que estabelecer um valor. Tá? Então isso é nítido e claro. Tá? Agora, no resto da questão, eu gostaria que você me esclarecesse um pouco mais a sua questão, porque eu não entendi muito bem. Claro. A questão se eu não tenho condições de ter um advogado para formalizar isso na justiça, eu procuro quem? Uma defensoria pública? Tem na defensoria pública alguém da área da família que possa me assistir?
Assim, porque realmente eu não sei se há na defensoria pra quem alguém não tem condições. Para quem não tem como pagar um advogado, porque senão vai ficar de boca mesmo e a pessoa esperando ou que... um contrato informal, talvez assinado. Isso né? tem validade? Eu ir lá fazer, a gente fazer uma carta, os dois assinarem no cartório. Quais são as opções para quem não tem condições financeiras de pagar um advogado? Não, é a Defensoria Pública. É só procurar a Defensoria Pública. Onde não tem Defensoria Pública, procura o Ministério Público, tá? Expõe a situação e automaticamente é nomeado, quando não há Defensoria Pública na cidade, é nomeado um advogado pela OAB, um advogado dativo, que recebe do Estado os honorários dele para ser feito todo o processo de divórcio. E com relação à revisão dos valores, né? Isso é feito anualmente? A mesma coisa. Vamos dizer o seguinte: se existe um valor estabelecido, eu vou pagar R$1.000 de pensão, tá? Esse valor é corrigido anualmente ou pelo INPC, ou pelo IPCA, ou pelo IGPM. Quando se omite qual vai ser o índice, a opção normal é o IGPM. Doutor Paulo, tem um ouvinte nosso que mandou uma dúvida. Ele fala o seguinte, que a irmã tem um filho especial que faz controle com psicólogo. Se separou do marido e o marido cancelou o plano de saúde. E aí a criança ficou sem acesso ao tratamento que tinha. E ela não consegue pagar sozinho. Ela pode exigir dele o pagamento desse plano de saúde? Olha, na minha opinião, já devia ter sido feito no próprio processo, se foi um processo judicial ou administrativo, seja lá qual foi, tá? Que estabeleceu que manter-se-ia esse plano de saúde ou esse pai arcaria com X% do valor do plano de saúde. Isso não tendo sido contemplado, tá? Ela tem uma condição de entrar com uma revisional e pedir uma tutela antecipada, que seria antigamente a liminar, tá? Para que ele pudesse já receber esse valor do plano de saúde. Não se pode deixar uma criança especial sem tratamento, tá? Entendam bem, o principal objeto de todo o processo são as crianças. Eu digo aos meus clientes o seguinte: você é meu cliente, você está pagando meus honorários, mas eu advogo para os seus filhos. Eles são o objeto, eles precisam estar bem. E vamos visar o conforto e a saúde de seus filhos. Doutora, a gente falou das despesas extraordinárias, a gente chegou a mencionar aí as férias, mas no início do ano a gente tem a questão da rematrícula, enfim. Foi estipulado um valor X, suponhamos que o genitor lá, ele paga R$1.000 por mês. E aí tem essas despesas extraordinárias todo início de ano, que é rematrícula, material, uniforme, enfim. Isso não entra nesse cálculo, né, da pensão? Ou entra? Deveria ter entrado. Quando você vai vai estabelecer a sua necessidade de alimentos, você faz uma planilha com todas as despesas previstas. Então você faz a planilha com a despesa de mensalidade escolar, você faz a planilha já com a rematrícula, com uniforme escolar, com vestuário, com alimentos, com tratamentos médicos, odontológicos. No caso, se usar óculos, com mudança de óculos, lentes que se mudam, criança muda muito, tá? Isso tudo tem que estar numa planilha, não se pode esquecer disso. Caso contrário, isso não esteja contemplado naquela separação, naquela ação de alimentos, imediatamente com uma revisional e preveja isso. Tem que ter previsto tudo isso para que não haja surpresas no futuro. Agora, independentemente daquilo que está estabelecido em sentença judicial, todos têm que entender que a sentença judicial é o mínimo a ser feito. Ele tem que cumprir aquilo como mínimo, tá? Havendo gastos extras, as partes têm que estar, pai e mãe têm que entrar em acordo para que se divida essas partes extras. Eu sei que não é fácil, muitos não aceitam, tá? Mas o diálogo, tudo é possível. Perfeito. Lorena?
Outra dúvida que eu tenho vamos supor, tem um pai que ganha X de salário, só que ele tem 5 filhos. Só que assim, a despesa de cada um filho é muito mais alta do que ele pode pagar. Como que funciona? É proporcional ao salário? Então, assim, geralmente a criança ali vai ter uma parte dessa pensão que é muito inferior do que ela necessita, né? Geralmente, mesmo dividindo as despesas entre o pai e entre a mãe? Olha, como eu falei anteriormente, existe o binômio, isso está estabelecido em lei, que é necessidade e possibilidade. Tá? Quais são as necessidades do alimentado e a possibilidade daquele que vai pagar. Então, faz-se uma média, encontra-se um coeficiente comum para se mensurar quanto será pago. Essa é a ideia que o legislador deu. Infelizmente, inúmeros casos como esse que você citou existem. Tá? Não tem jeito. Tem casal que tem renda muito baixa, pai e mãe têm renda muito baixa e tem uma quantidade de filhos grande e acabam se separando. E normalmente, quando é um casal já mais humilde, uma pessoa de uma escala social mais baixa, tá? Eles não fazem isso judicialmente, então é uma complicação, porque daí o pai abandona, daí tem o abandono afetivo, daí tem uma série de outros fatores que vão ocorrer. Por isso eu disse logo no início, tá? Procure colocar isso de uma forma correta, procura a Defensoria Pública, Promotoria, OAB, caso não tenha condições de pagar um advogado, tá? E faça judicialmente, porque você vai ter como cobrar amanhã. Doutor Paulo, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu conheço um caso no caso é um homem, mas poderia ser a mulher também, mas o que ele fez? Ele tinha 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Nossa. E ele tinha um emprego, o que ele fez? Ele pediu demissão no emprego para não ter uma renda, né, declarada, começou a trabalhar como autônomo, freelancer e tal, para não pagar a pensão. Clássico. Quando a pessoa não tem um emprego fixo, não tem uma renda fixa, e declara que não ganha nada, mas a pessoa outra sabe sim que ele está trabalhando, que ele está tendo rendimentos, existe uma forma de provar para a justiça que aquela pessoa trabalha e que ela pode pagar a pensão? Existe. A primeira coisa, nós podemos pedir a declaração de imposto de renda, provavelmente ele pode não declarar isso daí, tá? Existe um sistema utilizado na Justiça do Trabalho que se chama SIMBA, tá? Esse sistema informa que ele tem cartão de crédito, quem paga a conta do cartão de crédito dele, quem paga a conta do telefone dele, essas coisas todas. E hoje existe um sistema também que já está implantado, o CNJ criou ao final do ano passado, que se chama Sniper, tá? É onde vai buscar tudo quanto é bem que essa pessoa tenha. Ele deixou de pagar os 3 meses, já executa a pensão, tá? 1 mês de vencido, quando vencer a segunda já pode entrar com a execução de pensão, tá? E ele não pagando a pensão, ele tem 2 riscos. Primeiro risco, tá, é ser preso administrativamente. E o segundo risco, que a prisão não exonera ele da dívida, é a despropriação de bens dele. Se tem carro, vamos penhorar carro, se tem casa, vamos penhorar casa, e assim sucessivamente. Porque alimentos têm prioridade a tudo.